Olá! Aqui é o programa novamente com vocês do Ser Consciente. Nós estamos sempre trazendo inovações, novos serviços e dicas para favorecer aí a evolução do seu ser. E hoje nós queremos compartilhar com você uma experiência sobre um treinamento que nós aplicamos numa escola, com umas meninas maravilhosas, em todas as professoras, enfim, em todo o corpo dessa escola, e foi uma coisa muito legal. Quer falar? Foi em uma unidade do Objetivo. O nome da escola como era mesmo? Fonte do Amanhã. Foi muito gostoso, porque até a minha mãe comentou lá que foi uma experiência muito boa, porque foi diferente das outras. Não vou contar aqui o que aconteceu, atividades, dinâmicas. E elas agiram completamente diferente das outras, e isso mostrou que elas são muito unidas. Então, e a gente viu o amor entre todas elas. Respeito. Então, foi muito gostoso. Até a moça da cozinha presenteou a gente com uma coisa que nem pediram pra ela fazer. Só pediu pra servir o café da manhã, que estava lá e pronto. Mas ela quis dar o toque especial dela. Até fez um caldinho de feijão e umas tortinhas, que ela mesma fez, estava uma delícia. Então, pelo jeito você tá com fome, né, Luísa? Você só tá vendo parte da comida, né? O bolo de chocolate foi ela que fez também. Foi tudo pra ela. E foi muito gostoso o sábado, né? E fora esse ponto aí da questão assim da degustação, do envolvimento, das respostas que todo esse grupo teve, que isso tudo são links que mostram, né, tanto o que tem de evolução já conquistado, como os pontos que nós temos aí de melhoria, a serem melhorados, que em todos nós é algo completamente comum. Então aqui foi a equipe. Essa aqui é a equipe, né, que acabou conduzindo todo aquele treinamento. A Luísa como a mascote, estava lá interagindo com as pessoas. A Adriana lá apoiando em todas as fases e os processos da aplicação desse treinamento. E os depoimentos, não sei se você acompanha no grupo, Sim, os depoimentos de algumas das colaboradoras falando o quanto, que nós não sabemos, o quanto esses treinamentos têm sido, né, como se fosse algo que está mudando até a vida pessoal, como as pessoas estão mudando maneira de ver a vida, maneira de se relacionar na família, por conta de um treinamento que, na verdade, em tese, seria uma coisa até muito mais voltado para a empresa. Mas por esse colégio ele ter um olhar além de empresa, além da questão mais ali corporativa, uma questão muito humana, né, Adriana? Uma questão muito humana e uma questão de considerar de verdade as pessoas que atuam no corpo da escola como partes essenciais ao funcionamento, não o meio em si, mas uma parte intrínseca no funcionamento e na qualidade do todo. Eu percebo um grande olhar, né, da mantenedora da escola sobre a qualidade dessas pessoas, como pessoas mesmo, né? Da evolução, a conversa, o querer agradar também, o querer acolher, né? Então tudo isso é bem raro no cenário que nós temos. E se ela tem aquele olhar em relação até às meninas que participam de lá, muito mais, né? Com os pequenininhos, né? Muito com os alunos, o jeito e tudo mais. Foi uma experiência muito gostosa. Eu acho que foi uma junção perfeita do desejo delas de fazer essa mudança, tanto na escola como na forma de ensinar, como na forma que elas lidam com as crianças, com os próprios filhos, o modo delas se perceberem, com o seu modo de exercer o coach, de exercer a constelação. E eu acho que eu estou lá no Instituto todos os dias, eu escuto muito dessas técnicas e vejo muitos livros, mas o meu ponto de vista, né? A grande diferença é como cada profissional coloca isso na prática. Assim. O grande diferencial é esse, porque a mesma técnica que você acha adequada, né, no preparo das dinâmicas, um outro profissional pode olhar essa mesma técnica e na prática aplicar de uma forma diferente. Totalmente então diferente. Essa forma, a junção é perfeita do seu modo de trabalhar, independente de ser lá no instituto, né, o atendimento individual, como nas empresas, no caso a escola, ter sempre a base, que é o olhar humano. Então é isso que eu acho que casou muito. Muito, eu acho não, isso acho que foi casou perfeito. muito. E mesmo porque quando eu vou pensando nas técnicas, eu uso isso há muito tempo. Sim. Quando eu vou pensando nas técnicas, ou o que eu vou fazer, ou a dinâmica, eu não vou chutando. Né? Eu considero
como se eu tivesse exatamente a energia de todo aquele campo que envolve essas pessoas aqui. O campo de melhoria do que nós podemos atuar aqui, e o quanto eu tenho de permissão para aquilo. Então eu vou sentindo, eu sinto uma metodologia, às vezes eu quero aplicar uma, mas eu acabo seguindo naturalmente outra. Então eu entro no estado catalética. É a escolha catalética, sabe? Aquela escolha que é além de mim. Então eu não, se funcionar, lembra que eu sempre falo isso? Se for fazer as coisas pela Kátia, com certeza pode ser que dá muito errado e pode dar muita falha, né? Então, para ter certeza que a coisa vai funcionar, um profissional que aplica, que lida com o ser humano, ele tem que ser além dele, né? Ele tem que entender o respeito pela energia que aquele grupo tem, para poder selecionar cada momento desse treinamento, cada fala, cada música, cada dinâmica, a palestra, enfim, tudo que será construído ali. Eu acho desculpa te interromper, mas é muito importante o que você está falando, porque entre um treinamento, entre um dia de treinamento e outro, tem todos esses feedbacks, e isso tem a ver, influencia, né, completamente no preparo do próximo. Sempre. Não dá para ser uma sequência lógica, né, metodologias, não dá para ser, no meu modo de ver, não dá para ser assim, porque não dá para se separar o que é profissional e o que é a pessoa, o que é a profissional ali dentro e o que é ela mãe. É uma pessoa, e essa pessoa aprende ou pega para ela naquele momento que faz mais sentido. O que ela tem a possibilidade de perceber, né? E o que é muitas vezes e o que ela isso consegue vai se expandir. ver. Isso não é no ambiente da escola, isso não é no ambiente profissional, no horário de trabalho dela. Isso vai se expandir para o filho, para o companheiro dela, para as irmãs, para a mãe, para os amigos, a rua. Vai no mercado, encontra a vizinha, já vai falando uma conversa diferente. É como falou lá no treinamento, o que você falou, lembra? Que uma pessoa que crê plenamente no que ela tá falando, ela vai incentivar mais 20. 5. Mas você falou 20. 25. 25. É verdade. Se uma pessoa ela vive aquilo que ela está falando, se ela sente aquilo como uma realidade, ela não precisa ficar debatendo, nem impondo, não precisa ficar querendo convencer ninguém. Naturalmente o comportamento dela é alinhado àquilo. Naturalmente as escolhas dela estarão alinhadas àquilo. Naturalmente o que ela vai sentir mais no dia a dia vai estar alinhado com aquilo. E o mais curioso é que, eu não lembro se eu te convidei. Te convidei? Pra onde? O treinamento? Convidei? Não, curioso. Não, eu que me convidei. Foi a Luísa, né? Porque eu não lembro de ter convidado você. Não, foi o quando? Você falou que você ia lá, aí eu falei, eu quero ir. O curioso foi esse movimento da Luísa de querer participar disso tudo. A curiosidade dela acordou extremamente cedo, né? Para poder ir, a motivação de estar participando junto, de estar ali com a gente somando, me atropelando e pegando caixinha de lenço, né? Aquela ajuda toda, as luzes. Para ser rápida, agilidade para ir ligar aquela luz. Quer dizer, ela ajudou o tempo todo, assim, como parte, aliás, foi parte da equipe, né? Parte da equipe, parte do treinamento, parte do trabalho. Eu achei isso fantástico, porque não foi uma imposição minha. Foi uma espontaneidade dela de querer participar. Fez uma diferença imensa. As lembrancinhas no final. Ela que segurou todas aquelas flores o tempo todo, porque quis. Tal, não foi imposto nada. Se posicionou, pegou e pronto. Então, e não houve nenhuma orientação minha, faça assim, fique lá, ou fique aqui, ou ajude nisso. Não. Realmente foi tudo com muita fluidez. Com muita fluidez. Nós não combinamos, na verdade, nenhuma parte do treinamento. Porque a outra não é esse, tal, né? Mas tudo foi se ajustando de uma forma muito natural, como tinha que ser. Como deveria ser. Eu adorei a parte da bolinha de sabão. Da bolinha de sabão. Cala a boca. Então as brincadeiras, né? Que a entrada, saída, os feedback, a forma com que as meninas também receberam, né? Sim. A Luísa. A forma com que toda a escola recebeu, que eu falava, você está trazendo criança, então fica ali sentada. Então fica ali sentada, né? Que, por exemplo, a gente já foi em treinamentos que ela não teve a menor expressão, porque a pessoa achou que não, porque é criança e tal, e acabou perdendo no grupo uma pessoa que teria uma influência, porque eu conheço essa pecinha, né? Eu que fiz.
Então a gente conhece que faz. Igual que nem, né? Igual que nem a Luísa, que conhece as coisas dela. Então a gente conhece muito bem o que faz. Então a Luísa vai participar do próximo treinamento que nós vamos estar atuando, né? Que é a gestão do ser. Tá chegando, né? E ninguém questionou, não, ela tem essa idade, mesmo porque a dona te conhece, né? Também lembra que nós fomos buscar no aeroporto, né? Que vocês foram buscar no aeroporto? Sim, eu dou conhece. Da minha prof. Então não houve nenhum tipo de, não, porque criança não vem e tal, não. Então, quer dizer, está agregando muito. A visão de um treinador, a visão de uma pessoa que atua com isso e percebe a grandiosidade de uma alma infantil, de uma alma pré-adolescente, de uma alma adolescente, e que se essa alma se propõe a uma transformação, uma mudança, simplesmente acolhe e siga o fluxo. Se em algum momento for ruim para ela vai falar, olha, isso aí eu já não tô afim, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Mãe, lembra quando a gente foi lá em onde, como chama? Atibaia. Que aí, Atibaia. Metafora. Não foi Metafora. Foi Atibaia? Foi. Aí a minha prof, ela deixou eu fazer o curso de PNL, lembra? Deixou, ela foi convidada até para participar do curso de PNL na Metafora, então foi extremamente acolhida. A Nete. A Nete. O Hilário também acolheu muito bem. Então, existem performances e performances. Pessoas que percebem que grandes e antigos, até, vocês me desculpem falar, mas espíritos muito antigos já estão voltando para somar forças a todo o processo da evolução no Brasil. E tem muitas pessoas que se abrem para entender isso. Que muitas vezes nem é a idade que vai ser a referência absoluta de maturidade. Aliás, é o que eu menos vejo. E muitas vezes a idade não é algo que você fala assim, não, tem tal idade, então vamos confiar. Não é assim, tem toda uma forma de interagir, de o sistema perceber. A pessoa também está adepta, né, à sua própria evolução. E perceber o que esses adolescentes, o que essas crianças têm de grandioso, fará e tem feito muita diferença para os professores, mesmo no mesmo cenário, ganhando a mesma coisa, se destacarem no cenário de serem professores brilhantes, enquanto outros professores são aqueles que todo mundo foge da aula, louco para chegar o dia para poder faltar, não é? E às vezes isso eu vi muito em escolas públicas também, professores que mesmo na escola pública eles têm uma alma que faz com que aquela aula seja às vezes a melhor aula. Eu estive numa escola pública em que todos se levantaram para aplaudir um determinado professor, o professor Oswaldo, eu lembro até dele agora, pela educação, pela postura. Ele não precisava ficar gritando com o aluno, nem ameaçando, nada disso, mas ele tem uma postura, aquele professor Oswaldo, uma postura que quando ele entrou no palco, todo mundo começou a aplaudir. Admiração, né? Isso é visto e valorizado no dia a dia com os pequenos movimentos, as pequenas falas mesmo. Sim. Se é realmente verdadeiro na pessoa, isso acontece sem forçar absolutamente nada e não tem como não ter o reconhecimento, né? Essa pessoa não obter o reconhecimento, porque é natural, ela é assim. Ela é assim. Ela é assim. Ela é assim. E o curioso é que quanto mais nós nos apercebemos dos pequenos sinais que as crianças, que os adolescentes, que os nossos filhos, que nossos parceiros, enfim, começam a manifestar em relação à mudança. Às vezes pode ser que o seu primeiro impacto, que o meu também mas será que vai aguentar o dia inteiro? Mas será que ela vai curtir entrar numa aula de PNL, né? Como lá no Metafora? Eu que digo sobre esses comentários. Será? Vai levar o final de semana inteiro. E como é que vai ser o comportamento? Daqui a pouco tá me enchendo o saco para ir embora. Mas será que vai mesmo? Ou será que isso é um pré-julgamento seu em relação ao seu filho, aquele aluno, aquele adolescente? Será que vai mesmo? Porque eu tenho uma experiência muito recente aqui do lado que foi fantástico. Em todas as vezes que ela quis ir, foi fantástico. A atuação, a interação, a empatia. Como aqui na rádio também, né? Como aqui na rádio. Todos os programas é uma vontade, uma expressão dela, né? De trazer totalmente espontâneo dela, no outro né? programa, Amiguinha da Escola, e para vir aqui, ela tem outras salas aqui, ela pode ficar vendo TV, jogando no celular, dormir lá no sofá um pouco, ela pode fazer o que quiser, mas ela, né, fala que quer vir, quer participar e quer falar, sugere assuntos. Se deixar despeca falar, que a gente não consegue nem, né? E a maioria não. Às vezes a gente fala assim, como que é o assunto que nós vamos desenvolver? E é uma coisa extremamente natural, né? Extremamente natural. Ela é uma pancada de positiva, né? De positiva. Então, olhe,
Mas veja só que interessante, eu acredito muito nesses sinais que ela expressa. E quando ela fala, não, eu quero ir com você, igual o treinamento que nós vamos participar agora, que são 3 dias de treinamento. Eu não penso 2 vezes em favorecer a presença dela. Porque eu acredito muito, muito na intenção e na expressão que ela está manifestando, nos sinais que ela está passando de que ela está pronta para vivenciar aquilo e aprender e se tornar um ser humano ainda muito melhor do que eu consegui ser até hoje. Como que é isso para você? Pra mim? É, para você. Eu gosto. Igual que nem o quê? Eu gosto bastante desses treinamentos que eu vou, esses cursos. E ela é assim, ela foi lá no Metafora, a pessoa fala assim, quem pode ser voluntário? Quem pode fazer não sei o quê? É muito engraçado. Quem é que pode vir aqui pra fazer? Escolhe, né? Também, né? Aí, a expressão lembra, total uma do vez corpo. eu e o moço levantar a mão. Aí a Luísa levantou primeiro, aí eu fui lá. Eu nem sei Tem se foi também primeiro agora mesmo, né? recentemente o primeiro Negócio nível e o da segundo do casa reiki, que do nós reiki. fizemos no Instituto. A Luísa participou. Tava lá, Estava firme e lá. forte, né? De tudo, do início ao fim, que foi também no final de semana, o dia todo. Né? O dia inteiro. Das 9 às 17, na verdade, né? Tantos comes e bebes tão gostosos, né? Que as meninas arrasaram. Passou Muito. das 17 horas e a Luísa ficou lá o tempo todo. Muito. Participando. Né? Eu acho que tudo que você falou agora em relação a isso, as pessoas podem começar a se aperceber dos filhos, sobrinhos, enfim, as crianças que têm, ou pré-adolescentes que têm por perto, porque às vezes na escola isso não é um padrão, mas de repente aparece um profissional que pode ser professor ou não, qualquer profissional, pode ser professor ou com não. uma ideia diferente, com um olhar diferente, essa criança chega cheia de novidade, cheia de energia querendo falar em casa. Tentem não cortar, né? Tentem não cortar, escuta um pouquinho o que essa criança está falando. Pode não ser tão criança assim, né? Pode já ser um pré-adolescente. Não é uma história, não é uma coisa vazia. É um olhar diferente que alguém sinalizou e ela absorveu aquilo como uma coisa muito positiva para ela. E ela está querendo transmitir. É você oferecer para essa pessoa, essa pequena pessoa, mas é maravilhosamente grande. Mini gente. Mini gente, sua escuta divina, né? Que é escutar ela, ainda que seja 5 minutos, mas escute. Porque muitas vezes você vai criando um muro e vai se afastando dessa pessoa, dos seus filhos, dos seus alunos, e quando você percebe, a pessoa já está desenvolvendo um grande problema emocional, alguma coisa que facilmente poderia ter sido conduzida lá atrás. Então você mesma está criando um muro e depois fala, nossa, meu filho é problemático, mas quando você olhou como filho, quando você olhou como alguém que faz a referência e tem valor na tua história, alguém que também tem desejos. Também tem desejos, também tem objetivos, tem sonhos, passa por, às vezes, medo, às vezes não sabe o que fazer. Ele é humano. O filho é humano. Não é uma criança que você tem e joga ela na rua. Ele se cuida. Tchau, bye, beijo, me liga, tá? Eu até sou muito contra aquela expressão infantil, porque infantil é sem voz. E hoje nós estamos num momento em que as crianças, muito cedo, elas têm voz, elas têm expressão, elas têm sentimento, elas têm objetivos muitas vezes definidos, né? Por exemplo, a Nayara fala que quer ser cantora, e ela é bem jovem, mas ela treina, ela treina a voz, ela vai ao estúdio, ela tem um objetivo já focado nisso. Só que a gente despreza isso tudo porque, não tem voz? A criança não sabe o que quer, será que não sabe mesmo o que quer? Então, na Fonte do Amanhã é uma escola que eu estou amando fazer esse projeto, está sendo assim maravilhoso, e cada vez que eu vou montar, cada vez que eu vou lá, cada vez que eu leio, cada vez que eu me entrego a isso, é mais maravilhoso, porque eu percebo exatamente isso manifestando lá, né? É gostoso ficar lá, não é tipo, de novo esse trabalho, nossa, Adriana, vai você lá, tá? Não quero ir não. É gostoso, a gente sente que as meninas se entregam mesmo. Muito, e participam cada vez mais, muito, né? E cada vez mais a gente percebe que elas estão mais unidas e virou uma família mesmo. Cada vez mais elas são unidas. Dentro daquela meta, dentro daquele propósito, e a gente percebe o despertar de pessoas que, por exemplo, antes do treinamento ou antes de tudo isso, talvez a gente falasse, nossa, essa pessoa que menos vai apresentar alguma resposta. Essa pessoa que talvez menos tenha ganho efetivo em relação ao que está sendo oferecido. E, inevitavelmente, graças a Deus, eu sempre me surpreendo. Eu sempre me surpreendo de onde é que vai despertar. Isso é magnífico.
e até aquelas que talvez ainda tenham outro momento e é perfeito. E tem, né? Tem, cada uma tem seu tempo, mas pra mim, agora nesse último treinamento que nós fomos, ficou extremamente nítido os insights que elas têm, né? É incrível, tanto o que tiveram no anterior e trouxeram, como ali no momento, né? Naqueles intervalos, as conversas, os questionamentos, e a conversa entre elas, né? Que a gente acaba escutando alguma coisa, os insights que já vão tendo ali. Sim. E aí cria-se uma expectativa boa. Uma expectativa boa. Tanto para elas como para nós, já do próximo. Porque já do próximo, já, a cada encontro, não vou nem falar treinamento mais agora, são encontros mesmo, porque é tanta troca, já não somos mais pessoas que expressasse ou pensasse como no anterior, não. Já mudou tanta coisa. E vindo de mim é surpreendente, que já questionou tantas mudanças. Tantas. Por que agora mudar de novo? E agora achando fantástico perceber que no intervalo relativamente curto, de 30 dias, tantas Adriana, mudanças. assim, ela falou uma filosofia da Adriana, assim, igual que nem a filosofia da Adriana. Ela falou assim. Aí eu falava assim, cara, eu mudei. Eu falei assim, não, mudou muito, você mudou bastante. Aí daqui a pouco eu chegava assim, vão haver muitas mudanças. Aí eu olhava pra mim assim, assustada, e de novo, eu só acabei de mudar, eu vou ter que mudar de novo. Nem me adaptei ainda. Nem adaptei, eu falei, é igual que nem, Adriana. Igual as horas vão mudando. Sim. E assim né, o fluxo. Mas era muito engraçado, você não já falou que eu mudei? Agora por que eu tenho que mudar de novo? Quer dizer que mudou, acabou, né? Igual que nem você tem que aprimorar, você tem que aprimorar essa mudança. E eternamente. Agora é tudo, né? Você falou do relógio, o próprio dia, a gente de manhã sai tão frio e de repente tá calor, e aí chove, aí calor de novo, e a gente vai se adaptando a isso em tudo, no que a gente come, no que a gente veste, no humor, nas tudo, atividades. Tudo. Eu aprendi muito com você nesse tempo que tô no Instituto, trabalhando junto com você todo esse tempo, que a gente inicia um dia, né? Maravilhoso, a gente tá vivo e vamos, mas como vai terminar esse dia, ninguém sabe. Aqui não entra nem a expressão popular, só Deus sabe, nem ele. Ninguém sabe. Ninguém. E isso é maravilhoso, porque simplesmente eu permito que o fluxo siga. O fluxo segue. E assim é perfeito. E quando a gente tem essa flexibilidade de não ter que o dia ocorrer daquele jeito, não ter que as coisas acontecerem assim. Mas sabe uma coisa dá uma que soltura. Me veio na cabeça agora? Esses treinamentos, tanto na escola, nesses encontros na escola, como esse que acontece de final de semana, o próximo, como nós vamos novamente. Algumas pessoas do meu convívio questionam assim, mas final de semana de novo? Porque muitas pessoas que eu ainda convivo, elas falam da questão de segunda a sexta, né? Tem esse padrão de trabalhar de segunda a sexta. Muitas vezes falar, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Eu já me peguei pensando, assim, de imediato, e a Kátia sabe, que eu ainda mantenho essa expressão tão, né, clara. Não verbalizar, mas olhar de uma maneira tão estranha e falar, mas por quê, né? Porque pra mim já não cabe mais isso. Claro que em algum momento da minha vida isso também fez parte. Por ter uma outra profissão, por ter questão de escalas e folgas, isso fazia todo um sentido na minha vida, que hoje tantas mudanças aconteceram que não faz mais. E aí soou muito diferente pra mim, porque foi um questionamento. Tava me questionando. Mas final de semana de novo? Como assim? Algumas pessoas contando os minutos para acabar a semana na sexta, e na verdade, como eu comentei com a Lu agora, que a Kátia mencionou o treinamento, que já tá chegando. E é quando? Sexta, sábado e domingo. E a gente tá com uma certa expectativa de... Não, agora eu tô desse jeito. Final, eu quero muito que chegue sexta. Então são realmente agora faz muito sentido quando a gente traz para nossa própria experiência de vida esses padrões, essas crenças. Eu confesso, nem deu tempo de conversar com você a respeito ainda, que essas palavras recentemente têm começado a fazer um sentido real na minha vida. É diferente do que está escrito na apostila, do que está no livro, alguns vídeos e tudo mais. Não, sentido real. O quanto é diferente para cada um, realmente cada ser humano é um mundo. E principalmente quando isso muda. Porque hoje eu também percebo muito mais claramente as pessoas, ouvir das pessoas, coisas que eu também já falei, já fez muito sentido para mim. E entre tantas
tantas mudanças. Hoje é diferente, hoje mudou, mas eu me abri para isso. Para esse tipo de mudança também. Então eu fiquei surpresa da pessoa falar e fiquei surpresa também da minha surpresa, da minha própria surpresa de falar, nossa, olha que diferente. É verdade. A minha rotina, a minha vida, o meu modo de pensar, as minhas expectativas completamente diferentes. Porque às vezes a pessoa fica esperando o final de semana, depois espera as férias, Sim. depois espera o final de ano, Sim. espera me aposentar, espera e não vive nunca. Lembra aquela questão da felicidade que a gente estava falando? Que a felicidade ela sempre está, mas quem decide virar a maçaneta para permitir que ela entre é você. Então não é só o final de semana ou a sexta que tem o seu brilho, é agora, é exatamente o agora. É estar presente, é ouvir agora, estar fazendo o que você está fazendo e encontrando a felicidade nisso. E se isso não tiver mais nenhum sentido para você, né? Se não for igual que nem a Luísa que vai e fala, não, eu quero ir, porque move e tem aquela força motriz pelo prazer de estar, silencia, se dê esse momento de permissão, de perceber que talvez exista em você uma nova jornada já se manifestando, um novo sinal para impulsionar você para que aquilo que faz a sua alma gritar, a sua alma, nossa, é isso que eu quero fazer durante um dia, durante 2 dias, durante minha vida inteira. Tá? Então fica aqui a dica para você. Várias dicas. Várias dicas para você hoje. E nós desejamos muito, nossa equipe, que isso tenha sido muito útil, porque para nós é o que nós vivemos, é o que nós fazemos, é o que nós estamos construindo no nosso ser. No próximo programa vai ter muito mais novidade, porque nós já estaremos, né, de volta, de volta do treinamento, do gestão do ser, e aí, né, novas técnicas, e nós estaremos mais mudadas ainda. Cada vez mais mudanças, vez mais. igual que nem sempre. Né? Igual que nem sempre. Igual que nem sempre. Então, um imenso beijo para você, uma excelente semana e continue conosco.